Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor, estudarmos a palavra revelada. E o título do nosso estudo de hoje é a Boa Notícia do Lugar Santíssimo. Vamos ler alguns versículos aqui do livro de Hebreus. Vamos ver qual é a segurança e qual é o convite que temos nesses versículos. Vamos primeiramente começarmos a ler do capítulo 4, o verso 14 até o verso 16, que assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em todas as coisas, Cristo Jesus foi tentado, a nossa semelhança, mas ele não pecou. Isso nos mostra que nós também podemos, em nome do Senhor Jesus, nós podemos, no poder do Espírito Santo, também vencer o pecado. Cristo, ele veio nessa terra em forma de homem para mostrar que nós também podemos vencer o pecado. Então, Cristo veio com a nossa natureza. Quando nós vamos para o livro de Romanos, não é o nosso estudo de hoje sobre a natureza de Cristo, mas quando nós vamos para o livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 3, nós temos uma informação muito importante. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então Cristo, ele vem em semelhança de carne pecaminosa. Já seria humilhante Cristo vir com a natureza de Adão antes do pecado. Mas ele veio com a natureza de Adão depois do pecado. E a Bíblia diz que ele veio aqui na terra como homem e em tudo semelhante aos irmãos. Então ele veio com a natureza de Adão após queda para mostrar a cada um de nós que herdamos a natureza de Adão pós-queda, que podemos também vencer o pecado. Aleluia. Continuando a leitura, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando nós vamos para, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 ao 22, assim diz a palavra revelada. Verso 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura.
Que segurança? E qual é o convite que Hebreus nos dá? Temos Jesus Cristo como sumo sacerdote. Então, segurança maior do que essa nós não poderíamos ter. Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote, o poderoso sacerdote. Agora, e ele intercede por nós no santuário celestial. Devemos chegar com fé no trono da graça. Então, nós temos a segurança porque nós temos Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote, o poderoso sacerdote. E ele, nos convida a nos achegarmos com fé ao trono da graça. Nós precisamos entender, amados, e Paulo também enfatiza que devemos conservar firme a confissão e chegar com confiança. Devemos chegar com confiança que podemos vencer os nossos pecados. Devemos chegar à confiança ao trono da graça. Devemos chegar com confiança no sacrifício de Cristo. Devemos chegar com confiança que o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, está no santuário celestial, no lugar santíssimo, advogando e intercedendo por cada um de nós. Devemos, sem desistir, com fé, no nosso grande sumo sacerdote. Nele temos tudo que precisamos, somente nele. Somente em Cristo Jesus encontramos segurança. Somente em Cristo Jesus podemos encontrar o que precisamos. Pela fé, entramos no santuário pelo novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Jesus abriu um novo caminho para mim e para você. Basta tomarmos posse. Olhando para o pátio, vemos sangue nos chifres do altar de bronze. No lugar santo, vemos sangue nos chifres de ouro do altar do incenso. Contemplamos o sangue aspergido na cortina diante do propiciatório. O sangue de Jesus prepara o caminho a cada passo. Isso nos dá a esperança, pois só podemos nos reencontrar com Deus quando Jesus perdoa e apaga os nossos pecados. Jesus, ele perdoa, mas ele também apaga todos os nossos pecados. A misericórdia divina é infinita, porém sua justiça também. E a justiça não pode aceitar o sacrifício de Cristo como expiação por nossas transgressões, a menos que Jesus garanta que os pecados serão não somente perdoados, mas também apagados. Essa é a boa notícia do lugar santíssimo. Muitas não compreende, o juízo investigativo ou o juízo pré-advento. Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, um sacrifício perfeito pelos nossos pecados para salvar o mundo, mas o seu sangue ele é aplicado no santuário celestial. Vamos ler Apocalipse no capítulo 11, no verso 19, e entendermos aqui no contexto do grande conflito por que essa visão é importante. Por que a visão no contexto do grande conflito? A visão de João no livro de Apocalipse, capítulo 11, 19, é tão importante. E de que modo ele conecta a lei ao evangelho? Há muito entendimento por aí que diz que lei e graça
não tem como andar junta, porque a lei e a graça elas se confrontam. Isso não é uma doutrina correta. A lei e a graça, elas andam em harmonia. Então a lei e a graça, elas se harmonizam. Amém? Vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 11, no verso 19. Assim diz: abriu-se então um santuário de Deus. João tendo a visão, abre-se então o santuário de Deus. Agora, olha só que interessante. Aonde se encontra esse santuário? Olha só. Que se acha no céu. E foi vista na Arca da Aliança. E foi vista a Arca da Aliança. Então ele vê um santuário de Deus que se acha no céu. E foi visto também a Arca da Aliança. Aonde? Olha só que informação importantíssima. A Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e grande saraivada. Então nós compreendemos, né, que o que tem dentro da Arca da Aliança: as tábuas do testemunho, as tábuas dos 10 mandamentos. Uma vez mais, vemos o templo do céu, a Arca do Testamento, e é vista no lugar santíssimo. Então, a Arca do Testamento, a Arca é vista no lugar santíssimo. Os trovões, terremotos e grande saraivada representam o poder e a glória de Deus no seu trono. Quando nós vamos lá para o Sinai, Deus dando as leis para Moisés, lá houve trovões, né? Houve tudo ali, a presença de Deus, dado a lei. E essa lei, ela aparece aqui na visão, né? As tábuas, a Arca da Aliança, onde está as tábuas dos 10 mandamentos. Foi a única parte da Bíblia que homem nenhum escreveu. O próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. Êxodo 31, verso 18. Só nós chegarmos até Êxodo 31, no verso 18, vamos obter essa informação. Este capítulo do Apocalipse enfatiza a luz que é lançada sobre o mundo pelas Escrituras. A Bíblia em nossas mãos é uma fonte inesgotável de poder. Agora só observe que importante. Se usado com o poder do Espírito Santo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela não se lê como se lê um jornal. Ela deve ser estudada, né? Ela é uma fonte inesgotável de poder. Mas se nós a estudarmos, né, em espírito de oração, clamando o poder do Espírito Santo. Embora ela seja mais disseminada que qualquer outro livro, para muitos ela é apenas um livro na prateleira. Né? Nós já vemos, eu já fui em casas trabalhar e a Bíblia aberta no Salmo 91, toda empoeirada, ela fica ali, ninguém lê os outros textos, só fica ali nos Salmos, né? Salmo 91. Ou os Salmos de preferência. Agora, no contexto do grande conflito, por que essa visão de João ela é importante? E de que modo ela conecta a lei com o Evangelho? Ao abrir o santuário, no céu, foi vista a Arca da Aliança e na arca as tábuas das leis. Ou seja, a salvação, né, é pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelas obras. E nós não somos salvos pela lei.
somos salvos unicamente pela graça, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, todos eram salvos pela graça. No Novo Testamento, nós somos salvos também pela graça. Mas a lei, ela é a norma de julgamento. Como Deus iria trazer o juízo ao mundo, ia julgar o mundo, ele precisa ter uma norma. Então, a norma é a sua santa lei. Então, perfeitamente, lei e graça, elas se harmonizam. Amém? Na glória da presença divina, na sala do trono do universo, na base do trono de Deus, encontramos a lei de Deus na arca da aliança. Então, a arca da aliança e a lei de Deus, ela é a base do julgamento de Deus. Nós precisamos, Deus precisa de parâmetros para julgar algo. Se a lei é abolida, vamos ser julgados de quê? Nós somos julgados, a norma de julgamento é pela lei, embora nós não somos salvos por ela. Nós obedecemos a lei porque somos salvos em Cristo Jesus. Então, o reflexo de uma vida transformada, o reflexo de uma vida transformada por Cristo Jesus, leva-nos a obedecer a Deus e a sua lei. Agora, no lugar santíssimo, a justiça e misericórdia divinas se revelam. Nenhum poder terreno pode mudar a lei, porque, entre outras razões, ela está preservada na arca da aliança no céu. Nós não podemos mudar a lei. Nós não podemos abolir a lei como muitos querem. Hebreus capítulo 8, no versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 8, no verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Não mais em tábuas de pedra, mas agora ela está na nossa mente. Deus quer imprimir a sua santa lei na nossa mente. E também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, nós guardamos a lei cravada nas tábuas de pedra? Não. A lei de Deus agora está imprimida na nossa mente e também sobre o nosso coração. Aleluia. Vamos aqui. Ao entrarmos pela fé no santuário do céu, encontramos perdão para os nossos pecados passados e poder para viver uma vida obediente por meio de Cristo, que morreu por nós e escreveu a lei em nosso coração. Eu queria falar sobre aqui algumas coisas que falam sobre o pecado. Por exemplo, tem pessoas que dizem que iremos pecar até Jesus voltar. Amados, se pecarmos até Jesus voltar, nós não iremos com Jesus para o céu. Tá bom? Nós podemos vencer o pecado.
não por nós mesmos. Nós não temos força dentro de nós mesmos, como a teologia coach, né, mais voltada para a psicologia, nos diz que você, que eu, temos algo dentro de nós que podemos vencer. Não temos nada dentro de nós, a não ser o Espírito Santo. Tá bom? Mas nós podemos, em Cristo Jesus, vencermos o pecado. Jesus, ele nos salva totalmente. Ele não salva, não nos salva parcialmente, mas ele nos salva totalmente. E ele nos salva do pecado, não no pecado. Porque se nós continuarmos no pecado, nós não iremos ser salvos. E Jesus quer nos salvar. Ele está desejoso de nos salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E o seu sangue está sendo aplicado, foi aplicado no santuário celestial, no lugar santíssimo, para que nós alcancemos a salvação. Mas do pecado, não no pecado. Hebreus capítulo 7, versículo 25, vai nos dar essa clareza, que nós somos salvos totalmente. Vamos, 7, no versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Nós podemos ser salvos, amados. Essa notícia ela é maravilhosa. Podemos ser salvos totalmente. Olha só. Os que por ele se chegam a Deus. Não é só alguns. É para todos. Todos nós podemos ser salvos totalmente se achegarmos a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Então Cristo, ele está no lugar santíssimo. E essa é a boa notícia do lugar santíssimo. Ele intercede por cada um de nós. Ele advoga por cada um de nós. E ele quer nos salvar da penalidade. E ele quer nos salvar do poder do pecado. Por isso, ele se fez homem. Ele veio com a semelhança da natureza pecaminosa. Ele passou por toda essa humilhação. Morreu na cruz do Calvário. Fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Ao terceiro dia ele ressuscita, ascende ao céu. E ele está hoje no lugar santíssimo, intercedendo por mim e por você, nos perdoando dos pecados e apagando os nossos pecados, purificando assim o santuário e purificando-nos do pecado. Que o Santo Espírito de Deus possa tomar a nossa mente, tomar os nossos corações, que possamos compreender essa grande doutrina, a doutrina do santuário. Entender que Jesus Cristo se encontra no santuário celestial. Que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós. Amém.